Vou para a sala de espera aqui, Jaqueline. Boa noite a todas. Boa noite. Não tem nome na nossa turma, né? Nós vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre a identidade da geografia, certo? Oi, Pro. Oi, tudo bem? Tudo. Mas eu vou abrir uma tela para vocês acompanharem, tá bom? Porque senão fica muito monótono na nossa aula. Espera lá. Opa, sou trilobita. Vamos ver? Tá dando para ver aí? Sim. Ótimo. Então, o nosso conteúdo hoje é o primeiro conteúdo do nosso plano de ensino. Até conversei com vocês na aula passada sobre a geografia. Lembra que eu comentei que muitos alunos, eles falam sobre as aulas de geografia, que o professor dava assim textos para ler e não explicava. Não sei se é a situação de vocês. Porque a geografia em si, a disciplina geografia, ela é muito dinâmica, certo? Então, se você transformá-la em leitura, ela fica um pouco monótona. Vamos lá, então. A geografia em si, ela vai nascer, primeiramente, na Grécia, né? Tudo nasce na Grécia, né? Mas não com o nome de geografia em si. A geografia mesmo nasce na Alemanha, quando os alemães eles estão tentando estabelecer divisas, tentando dividir seus territórios, tá? Então ela nasce como disciplina com o Alexander Humboldt, que é um alemão, certo? Aí depois nós vamos ter outros nomes, outros estudiosos da geografia, como Hatzel, né? Como Lablache. Então, vários estudiosos que nós vamos estudar na próxima aula. Então, vamos falar sobre a identidade da geografia. Aí eu lancei uma pergunta. Qual seria, então, a função específica que o professor de geografia deve desempenhar na concretização do currículo escolar? Então, eu falei para vocês que a gente recebe um vasto conteúdo, né? E esses conteúdos, todos são importantes, certo? Mas nós, da área de geografia, nós sabemos separar aquilo que é importante para a vida desse aluno. E disse também que tudo que nós fazemos, tudo que a gente pratica hoje é geografia. É igual história, né? Toda a nossa vida é uma história. A história em si é uma vida, né? E a geografia também. É aquilo que nós fazemos no dia a dia que pode acarretar lá na frente coisas positivas ou negativas, certo? Daí, logicamente que eu vou responder da seguinte maneira. A sua função mais específica é considerando o nível de desenvolvimento cognitivo dos seus alunos. Sempre eu falo para vocês que para iniciar uma aula, eu preciso buscar aquilo que meu aluno sabe, certo? Então, eu busco as ideias dele primeiramente. A partir disso, eu organizo as minhas práticas de educação geográfica. Porque se ele não sabe alguns conceitos primordiais, então eu não posso organizar essa prática partindo de um parâmetro maior. Então eu tenho que começar do mais básico possível, certo? E sempre utilizando a vivência deles, ok?
Então, ali eu disse assim, que eu tenho que possibilitar para o meu aluno desenvolver raciocínios espaciais, certo? O que é desenvolver raciocínios espaciais? Ele se situar no ambiente em que ele vive, certo? Então, se ele mora no sítio, eu tenho que usar dados do lugar onde ele está. O que ele está fazendo dentro dessa área espacial, tá? Aí nós temos, aí eu viso, né, a construção para que ele determine essa consciência geográfica. O que é a consciência geográfica? É um olhar geográfico sobre o mundo. É um olhar sobre o mundo, certo? Aí você diz assim, eu não gosto de jornal nacional. Eu não gosto da Record. Eu não gosto de ler um jornal. Então, a geografia em si, ela precisa nós precisamos estar globalizado, ou seja, nós temos que saber o que acontece no mundo, já que nós vivemos num mundo, numa aldeia global hoje, né? O que é uma aldeia global? O que é um mundo globalizado? Nós temos o meio de comunicação e a gente recebe a notícia no exato momento em que está acontecendo, certo? Então, isso é globalização. Se o nosso país, se eu chego no mercado e tem produtos de outros países, é porque houve uma troca de mercadorias. Então, houve uma troca de mercadorias, de produção, certo? Ninguém fabrica nada sozinho. Um país precisa do outro, porque ninguém produz 100%, ninguém vive 100% da sua produção, certo? Os Estados Unidos, por exemplo, eles produzem 48% do que eles necessitam, ok? Mas, por exemplo, eles não produzem café. Aí o que acontece? Eles têm que comprar do Brasil, né? Então, há uma troca de mercadorias ou há uma troca de dinheiro, certo? Então, nós precisamos de dólar, certo? Eu estou lembrando da menininha que diz que precisa de dólares, né? Mas nós precisamos de dólar, por quê? Quando a gente vai comprar produtos de outros países, a moeda-chave é o dólar. Tá? Então, isso é um olhar geográfico sobre o mundo. Não é conhecer o mapa mundi, é conhecer o que está ocorrendo no mundo todo, certo? Isso é um olhar geográfico. Bom, vamos para o segundo. A geografia, ela se ocupa de estudar o espaço geográfico. Eu disse a vocês que o espaço geográfico é o objeto da geografia. É o ponto mais importante. E quer desenvolver nos indivíduos o raciocínio geográfico. Então, o espaço geográfico é onde nós vivemos, certo? Apucarana é um espaço geográfico, o Brasil é um espaço geográfico, o mundo é um espaço geográfico. Por quê? Porque é tudo onde nós desenvolvemos nossas atividades, ou seja, o raciocínio geográfico. Então, nós dividimos a terra em lotes, fizemos fazendas, fizemos sítios, esses sítios produzem, essas fazendas produzem, que é levado para outro país, ou é levado para outro estado, ou é levado para outro município, certo? E esse é o raciocínio geográfico. É onde nós podemos observar quem produz, quem não produz, como que, da onde veio e para onde vai. Certo? Vamos lá. Aí, esse raciocínio geográfico,
refere-se ao quê? A capacidade cognitiva de compreender como as diversas sociedades se organizam no seu espaço, certo? Algum tempo atrás, eu fui fazer um curso em Curitiba e aí eu encontrei uma professora que estava trabalhando em Curitiba e que ela veio da França, francesa. E quando ela chegou em Curitiba, porque o marido veio para trabalhar na Renault, né? E aí a professora, ela disse assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensei quando o avião desceu, eu pensei assim, nossa, como o Brasil é igual à França, não é diferente. Eu imaginava que o Brasil fosse menos civilizado, né? Quando eu falo civilização, não é da população, não, mas da maneira que nós construímos o nosso espaço, ok? Aí ela contando que a filha dela achava que ia encontrar em Curitiba mata, encontrou, né? Na Serra do Mar tem bastante, mas eu digo aos redores ali onde ela ia morar. Macacos, né? Animais selvagens, mas não foi bem isso. Ela encontrou uma cidade cheia de carros, cheia de gente, cheia de construção, da mesma forma. Então, esse compreender as diversas sociedades e como elas se organizam, é como elas são de cultura, né? A nossa cultura é completamente diferente da cultura dos nordestinos, por exemplo. Mas ambos somos brasileiros, tá? Mas a nossa maneira de viver é diferente, certo? É isso que eu estou falando, a construção do espaço completamente diferente. Apucarana não é uma cidade litorânea, então a construção de Apucarana foi diferente da construção, por exemplo, de uma cidade como Paranaguá, né, que tem acesso ao mar. Então, logo, né, as construções são diferentes. Eu não sei se vocês já viram. Se vocês já viram, vocês me falem, tá? Veneza é uma cidade da Itália, tá? E Veneza, ela está tendo muitos problemas com a maré do Mediterrâneo, né? E a maré, ela está adentrando na cidade, né? Adentrando na cidade. E eles estão, as atividades turísticas que ficam ali naquela região, eles estão perdendo muito por isso. As pessoas que têm comércio, né? A água invade o lugar. E aí alguém justificou isso devido ao aquecimento global. Sim, o aquecimento global é uma das causas, né? Porque aumenta o nível do mar, aumentando o nível do mar, a água entra nas cidades litorâneas. Isso está acontecendo também no Brasil, certo? Mas tem também o problema do relevo da região de Veneza, certo? Que ele é um relevo construído, ele é dessa forma aqui, e aí construíram a cidade nessa área aqui, ó, certo? Se eles tivessem iniciado a cidade um pouquinho mais para cima, talvez eles não teriam tantos problemas. Só que a Itália, ela sofre com terremotos nas áreas mais altas, certo? Aqui está Veneza e aqui está uma grande montanha, vou supor onde está meu dedo aqui, ó, tá? E aí tem terremoto nas montanhas e está rebaixando o relevo da cidade de Veneza. Então, cada vez mais
eles vão ter problemas com as inundações lá. Então, tudo isso eu estou explicando compreender as diversas sociedades que organizam o seu espaço, tá? As implicações dos diversos arranjos espaciais na vida social e, na particular, na vida pessoal e de seus membros, né? Cada um vive de uma forma, cada um constrói uma casa de uma forma, certo? Cada um tem sua família tem suas características. E assim a gente vai vivendo harmoniosamente, tá? Aí vem a segunda. Esse segundo pontinho vai falar sobre como vive cada um na sua cidade, na sua casa, certo? Aí vem uma citação de Santos, Milton Santos. Milton Santos é o pai da geografia crítica no Brasil. E ele vem falando que como os diversos arranjos espaciais que compõem o território influenciam e até qualificam o dia a dia dos seres humanos. Tá, Giovana? Conseguiu, Giovana, a internet? Você está sem microfone. Desculpa, Pro, eu tô ainda em outra cidade, né? Ela é uma cidade vizinha, então tá complicado, mas eu tô aqui na casa dela agora. Consegui vir. Então tá bom. Então, e quando pelo menos para assistir, fazer umas coisas. O Milton Santos, ele se preocupa muito com essa construção do espaço, né? De um espaço igualitário, de um espaço onde todos possam ter acesso, tá bom? Então, ele se preocupa muito com a divisão social que nós temos hoje, certo? Vocês viram hoje, quem assistiu o jornal hoje falando sobre o pessoal que estava dando marmita com veneno, envenenando o pessoal de rua? Quem assistiu? Pode argumentar? Quem assistiu? Ninguém? Tá. Então, olha, isso é o quê? Essa é querendo exterminar aquele que vive na rua, certo? São pessoas preconceituosas. Então, o Milton Santos, ele vem falar sobre isso e vem dizer sobre a desigualdade social, tá? Aí nós vamos para frente. Então, estudar geograficamente o mundo é um exercício cognitivo, tá? E ele é muito relevante, que supõe o deslindamento. Eu coloquei ali o que significa, tá? Que é a explicação da lógica, né, de como qual o poder, por que estudar esse espaço geográfico? Por que essa observação? Por que fazer o aluno observar? Por que fazer o aluno estudar? Porque é o espaço que nós vivemos, é onde a gente vive e é onde a gente constrói, tá? Aí vem em seguida uma ilustração do José Carlos Rabelo, né, que é professor de geografia. Ele diz assim, ele coloca espaço geográfico, lembra que eu falei dos conceitos importantes? Então, espaço geográfico, paisagem, lugar, território e região. Esses são importantes para a geografia, são conceitos importantes para a geografia. Tá? Primeira coisa, o que é geografia? É a ciência que estuda a relação entre a sociedade e a natureza, certo? O que é essa relação entre a sociedade e a natureza? O que nós, seres humanos, fazemos com a natureza, certo? Aí depois, em seguida, vem o lugar. Então, vamos trabalhar lá. Lugar.
Esse lugar, eu quero que vocês pensem que é um espaço de vivência, tá? Olha lá o espaço de vivência da família, da casa, certo? Ainda, isso aqui eu peguei de algum lugar, viu, gente? Mas olha, colocaram a casa bem rica mesmo, né? Tá vendo? Aí nós colocamos, aí colocou o Rio de Janeiro, né? De imagem, certo? Mas ali colocou a parte mais nobre do Rio de Janeiro. Aí nós vamos ver uma família, que a família são as pessoas que se relacionam primeiramente conosco, né? Depois a escola, a igreja, certo? E aqui está dizendo assim, tudo ocupa um lugar no espaço. Olha as ilhas. Nós não somos uma ilha. Nós não vivemos sozinhos, certo? E aí colocou um desenho de uma ilha ali, né? Toda habitável, livro, né? Onde tem educação. Por isso que eu queria que vocês assistissem aquela mulher, a Lilian, porque ela fala sobre a educação de uma maneira tão brilhante, né? Aí vem os conceitos. Esses conceitos têm um conceito assim bem rápido para você poder entender, certo? Lugar, espaço do cotidiano, ou seja, é o espaço de vivência. Então, a Maria, ela vive em uma casa. Essa casa é o espaço de vivência dela. Então, ela tem convivência com a mãe, com o pai, com a irmã, certo? Mas ela tem outros parentes. Tem a avó, tem o vô, tem a tia, tem o tio. E esses espaços, eu já deixo você falar, Heloísa. E esses espaços, eles são importantes ela entender que faz parte da vida dela e mexe com a cultura dela. Então, quando ela, agora que ela está adulta, porque eu conheço a Maria desde criança, agora que ela está adulta, ela vai o quê? Herdar todas as características da sua família. Mas ela também vai herdar um pouco da família, da escola, da igreja, de tudo, tá? Cadê a... Fala, filhinha. Pro, deixa eu perguntar uma coisa. E aí, Heloísa? Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Esses slides a senhora vai disponibilizar? Porque eu não estou dando conta de copiar. Não, depois eu envio, porque senão eu não dou conta de explicar. Não tem problema. É só para saber se a senhora vai enviar. Não, eu envio, tudo bem. Eu estou gravando então... a aula também, tá? Não, sim, beleza. Só para saber. Quando vocês assistem a aula, Heloísa, dá para ver os slides certinho? Sim, dá. É que eu tô prestando atenção na explicação da senhora e tô copiando, ótimo, mas eu não tô dando conta de copiar. Não, presta atenção na explicação. Para mim, olha, eu explicar dessa forma aqui está sendo terrível, tá? Eu imagino. Porque explica. Ainda bem que você interfere e pergunta. Porque se eu estou na sala de aula, eu não tinha chegado nem nesse slide aqui, eu já estava lá no primeiro ainda. Porque não, é porque a gente conversa, tem um diálogo. É, né? Melhor, né? Conversar. Mas então tá, só para saber se a senhora ia disponibilizar o slide. Não, depois. eu disponibilizo. Pode deixar que eu envio tudo para vocês. Só prestem então, tá bom, atenção. Obrigada. Tá? Maria, você queria perguntar? Nada, Elo. Qualquer coisa. Estou fazendo uns resuminhos. Então tá bom. Então, olha, lugar, espaço do cotidiano, espaço de vivência, certo? Paisagem, porção do espaço que vejo e sinto. Mas eu sempre uso o conceito do Milton Santos. Paisagem é tudo aquilo que a minha visão alcança, tá? Então, logo, a paisagem é uma parte do espaço, certo? Eu consigo ver a Apucarana de uma vez só? Só se eu entrar em um avião ou um satélite e olhar de cima para baixo, né? Mas eu consigo ver tudo de uma vez só?
Claro que não. Então, a minha visão, ela vai alcançando. E esses pedaços são chamados de paisagem, certo? Eu já vou mostrar para vocês. Desculpa. Fala, Não deu para Jaqueline. entender que você falou. Você consegue ver o quê? Porque cortou Paisagem é de um lugar só? É tudo que a minha visão alcança. Por exemplo, quando eu tiro a foto do jabuti, é uma paisagem. Por quê? Porque o que a minha visão está o quê? Alcançando. Tá, Jaqueline? Uhum. O espaço geográfico já é o espaço transformado. Mas existe o espaço geográfico natural e o espaço geográfico transformado ou humanizado, certo? O que é um espaço transformado? Apucarana é um espaço transformado, ou seja, tem ação o quê? Humana, ok? Floresta Amazônica, quem plantou? O homem ou a natureza? Pode responder. A natureza, né? Com certeza. Então, o homem não foi lá e plantou cada árvore. A própria natureza fez isso. Então, lá é um espaço geográfico natural. Certo? O território só um território quando o espaço é um espaço de poder. Ou seja, tem um presidente que organiza o país. O Brasil é um território. Ele tem um presidente que governa o país, certo? E tem um povo que mora nele. Tem uma Constituição Federal. Isso é um território. Tá, gente? Ok? Vai acabar minha aula. Fala, Maria. Não sei se vai... Dá para explicar rapidamente de novo o que é o olhar geográfico, que eu não entendi? O olhar geográfico é o quanto você pode ver. Por exemplo, olha aí na sua frente. Você consegue ver atrás de você agora? Sim. Não. Atrás não. Você tá só se você virar o rosto. Sim. Aí sim. Aí sim. Então, quando você tira a foto, que você faz isso aqui, você consegue tirar foto de Apucarana inteira? Não. Não. Então, você vai tirar uma foto do jabuti, né? Dá para tirar dele inteiro ou você vai ter que tirar por partes? Por partes, porque é grande. Isso. Então, essa parte que você tirou é o que a sua visão está alcançando. Então, é a paisagem. É tipo assim, é todo o espaço geográfico que é visível aos olhos? Não, não é o espaço geográfico, tá? É uma porção do espaço. Tá. O espaço geográfico, Maria, ele é um todo. Certo? Apucarana toda. Paisagem é um pedacinho de Apucarana. Só que eu não posso falar para você. Você não pode responder para mim, se eu perguntar o que é paisagem, você responder